Queridos, é uma alegria, enfim, poder conhecer essa igreja da qual eu muito já ouvia falar como ela tem feito a diferença, não só aqui em João Pessoa, ou no estado da Paraíba, mas como ela tem, de fato, cumprido o seu papel. E a missão que nós temos tem sido exercida por essa igreja e nós temos ouvido a respeito daquilo que Deus tem feito por meio de cada um de vocês, e isso muito alegra o meu coração. E eu queria aproveitar esse momento que é para lá de especial, porque a gente está numa semana que eu sei, uma semana em que o reverendo Robson se alegra com mais um ano de vida e a gente celebra a Deus pela vida dele, uma semana onde a gente pode ouvir tudo aquilo que pastor Robson e Céfra viveram e como de fato isso nos faz pensar que nós somos desafiados a fazer a diferença. Enquanto discípulos e discípulas de Jesus, aonde quer que Ele nos leve, é exatamente nessa direção que eu queria conversar com vocês no dia de hoje. A temática da nossa conversa é exatamente essa. Façam a diferença, colocando em ação a salvação. Mas deixa eu te falar uma coisa, antes de falar sobre esses desafios para o seu dia a dia e coisas que talvez nós vamos passar a pensar da forma como nós devemos viver ou mudar ou começar a pensar de forma diferente, eu gosto sempre de deixar claro que quando nós falamos de coisas que devemos fazer ou deixar de fazer como discípulos e discípulas de Jesus, isso não está ligado a uma troca ou barganha com Deus, de maneira nenhuma. Nós não podemos correr o risco de imaginar que qualquer coisa que nós façamos ou deixamos de fazer é o que vai garantir, por exemplo, para nós a salvação. Nós precisamos entender que nós fazemos aquilo que fazemos enquanto discípulos e discípulas de Jesus como resposta ao amor com o qual nós fomos amados por Deus, amor esse revelado em Jesus. Eu gosto de explicar isso e deixar isso muito claro e usar até uma analogia, porque quando a gente está naquele período da conquista, quando um jovem quer ganhar o coração de uma jovem, ele geralmente usa algumas estratégias para conseguir alcançar esse coração. Por exemplo, ele pode fazer uma serenata, ele pode mandar flores, ele pode mandar uma caixa de chocolate. O reverendo Robson fazia serenata para você, Céfra? É mesmo? Olha, escrevia poesia, né? Olha só, né? Hoje em dia o pessoal grava vídeo no TikTok, né? E faz uma dancinha tentando, né, conquistar o coração da amada. E geralmente quando a gente está na fase da conquista, a gente pensa nisso, o que vamos fazer para poder conseguir conquistar. Mas a dinâmica no que diz respeito ao amor de Deus, ela é diferente. E eu queria que você pensasse comigo a partir da lógica de quem já está aqui casado há muito tempo. E eu vou pedir para você me ajudar com isso agora, levantando das suas mãos quando eu perguntar, tá bom? Quem aqui tem mais de 5 anos de casado, levante uma de suas mãos. Casais que estão presentes aqui têm mais de 5 anos juntos. Ok? Não abaixe sua mão, não abaixe sua mão. Quem aqui está casado há mais de 10 anos? Quem tem menos de 10 anos pode abaixar a mão. Quem aqui está casado há mais de 15 anos? Ainda bastante gente com a mão em pé. Quem aqui está casado há mais de 20 anos? Eu preciso baixar. Semana passada eu e a Aline completamos 17 anos de casados. O 20 eu já não cheguei aqui. Ainda tem gente. Tem gente aqui que está casado há mais de 30 anos, quem tem menos de 30, tem gente com a mão levantada aqui. 40 anos não, né? Tem gente aqui há mais de 40 anos? Uau! Tem gente casada aqui bastante tempo. Pode abaixar a mão, obrigado. Quando uma pessoa está casada há 15, 20, 35 anos, e o marido vai lá e continua escrevendo poesia, viu, Céfra? Fazendo serenata. E não é porque ele fez alguma coisa errada, do tipo, deixou a toalha molhada em cima da cama e está querendo ali, né, se desculpar, mas ele de fato está fazendo aquilo, né, com o coração aberto. Ele
não está fazendo aquilo para conquistar o amor daquela mulher. Ele está fazendo aquilo em resposta ao amor que ele tem recebido da sua esposa ao longo dos últimos 10, 15, 20, 30, 40 anos. É completamente diferente. É exatamente isso que nos leva a viver de forma diferente, respondendo ao amor com o qual Deus nos amou. Porque o amor de Deus já foi provado por nós em Jesus. Ele já morreu naquela cruz. A sua morte sacrificial foi o que pagou o preço pelos nossos erros e as nossas falhas. Isso constrange o nosso coração e nós respondemos a esse amor vivendo uma vida diferente, refletindo o caráter de Cristo. Ok? Todo mundo comigo? Agora sim a gente pode continuar falando então sobre fazer a diferença e colocar em prática a nossa salvação. Para tanto, eu queria convidar você a abrir ou a ligar a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 2, a gente vai fazer a leitura do versículo de número 12 até o versículo de número 18. Eu vou ler aqui, vou projetar na NVI, na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar aí na sua versão, na versão que você tem em mãos, e quando chegar em casa, eu desafio você a ler e reler esse texto da Palavra de Deus que nos diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo isso sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e eu me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Queridos, eu queria, junto com vocês nessa noite, olhando para o texto da nossa reflexão, trazer alguns direcionamentos ou maneiras com as quais nós de fato podemos fazer a diferença. E o ponto de partida para se fazer a diferença não poderia ser outro senão o de viver o Evangelho na prática. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. É interessante porque a expressão usada aqui pelo apóstolo Paulo, traduzida na NVI como ponham em ação, se você talvez tenha em suas mãos a Almeida Revista e a atualizada, você leu lá, desenvolvam a salvação, tem a ver com fazer algo de forma plena, completa, perfeita, de maneira que ela termine, que ela se conclua. Muito diferente de muitas das coisas que nós fazemos, porque afinal de contas nós estamos muito habituados a começar algumas coisas e parar no meio do caminho. Quem de nós nunca pensou assim, eu vou aprender uma nova língua, uma língua estrangeira, inglês, espanhol, francês, alemão, e aí depois de algumas semanas ou até mesmo meses de aula a gente desistiu. A gente se empolga também com alguns esportes, né? Sejam as lutas marciais e o jiu-jitsu, seja o beach tênis que está na moda, e aí a gente começa a comprar uma série de parafernálias, porque agora a gente vai virar esportista, né? E aí a gente deixa tudo aquilo depois de um tempo guardado lá em casa. Eu nem vou falar de academia, né? Porque a academia, a gente sabe que é algo que a gente paga para ficar com a consciência tranquila, né? Porque
a pessoa chega para você e pergunta assim: e aí, como é que está a academia? E você fala assim: está em dia, né? Está em dia não é que você está indo, está em dia que você está pagando, né? Mesmo sem ir. Aí você fica com a consciência tranquila. A gente começa, a gente se anima e depois a gente para no meio do caminho. A expressão usada por Paulo aqui é exatamente o avesso disso. É aquilo que você não para, é aquilo que você não abandona, mas é aquilo que você caminha até o final. Aquilo que você consegue ver de forma completa e plena. O comentarista bíblico William Barclay, falando exatamente sobre esse trecho, diz que é como se Paulo dissesse: não fiquem na metade do caminho, não se satisfaçam com uma salvação parcial, continuem até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vós de forma plena e definitiva. Mas que é isso, pastor? Como assim uma salvação parcial? Poderia eu ir metade do corpo para o céu e a outra metade ficar? O que isso significa? Isso significa que nós devemos, de fato, viver a salvação enquanto discípulos e discípulas de Jesus, não acreditando simplesmente que nós temos um endereço no céu e isso resolveu todas as coisas. Eu costumo dizer para os meus alunos lá no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, na disciplina de evangelização, que a gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa igreja não se torne a igreja do ônibus. Você conhece a igreja do ônibus? Ela funciona mais ou menos assim: tem um pastor, que é o motorista, né? Geralmente sabe o caminho do céu. Aí a gente tem o tesoureiro da igreja, que é o cobrador. A gente vai lá, leva dízimo, oferta, garante o nosso lugar. E aí tem o ministério de louvor, né? Que fica cantando assim: caminhando o voo para Canaã, se você não vai, problema seu, né? E as janelas estão fechadas, as portas travadas, o ar-condicionado está ligado e a gente está vivendo nem aí para o que está acontecendo do lado de fora, com o nosso lugar garantido e pensando: ok, eu tenho endereço no céu. Não. Quando nós de fato somos constrangidos pelo Evangelho, a salvação plena é algo que vai fazendo com que o nosso coração, de maneira nenhuma, fique aquietado, mas pelo contrário, ele fique agitado. Faz você pegar as suas férias, pegar a sua esposa, ir lá para o Amazonas e poder ficar passando uma semana para transbordar do Evangelho entre os ribeirinhos. Faz com que você olhe para os desafios ao seu redor e pense: o que Deus quer fazer através dos dons e talentos que Ele me deu, aonde Ele tem me levado e aonde Ele tem me colocado. O pastor Tim Keller, plantador da igreja presbiteriana Redeemer em Nova York, certa vez em um de seus artigos, falou sobre a diferença que os cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, poderiam fazer na cidade. E dentre as várias possibilidades, eu elenquei 3 coisas para falar com vocês. A primeira delas é a percepção de que os problemas da cidade precisam ser, de fato, os problemas dos cristãos. Muitas vezes a gente tem facilidade em olhar para os problemas políticos à nossa volta e o não cumprimento do dever, do papel de algumas esferas públicas, mas a gente não percebe que, como discípulos e discípulas de Jesus, os problemas à nossa volta são também os nossos problemas, são os problemas da igreja. Quando eu ouço a igreja de Tambaú se envolvendo em algumas ações, como no Cariri, que eu já tive a oportunidade de ver algumas imagens, algumas fotos daquilo que foi feito por essa igreja, e me encanto a percepção de alguns desafios em João Pessoa e região, e que a igreja olha e diz: opa, esse problema é nosso problema. Quando nós olhamos para isso, nós estamos vivendo de fato o Evangelho na prática. E mais, a comunidade cristã deve então ser um espaço acolhedor, realmente acolhedor. A gente vive em um tempo onde existe uma falácia por aí, que a cultura nos faz acreditar que esse momento histórico é um momento plural, onde as pessoas são aceitas, e isso não é verdade. Na realidade, o ambiente de fato acolhedor é o ambiente da comunidade dos discípulos. Eu tenho tido o privilégio e o desafio, ao longo de todo o meu ministério, estar envolvido com a plantação de novas igrejas, e tive uma experiência logo no início do meu ministério, plantando uma igreja na cidade de Jaguariúna, na região de Campinas. E plantar a igreja sabe como é, né, pastor? A gente começa ali, né, com poucas pessoas, nossa família,
E aí a gente vai vendo o movimento, pessoas chegando ali a cada semana, como foi gostoso ver o projeto de plantação lá em Altiplano hoje pela manhã, ver pessoas animadas chegando, mas tem aquelas que já chegaram primeiro, vão ficando, e sabe o que acontecia lá no meu projeto? Eu sei que aqui em Tambaú isso nunca aconteceu, viu, pastor, mas lá acontecia em Jaguariúna, um problema aquele povo. O pessoal que já estava há mais tempo chegava para mim às vezes e falava assim: pastor, sabe aquele homem, aquela mulher, aquele casal que esteve na igreja domingo? Eu falei assim: sei, lembro dele, sim, sentado mais ou menos ali à esquerda, né, à minha esquerda. Isso, pastor, eu tenho que falar algo sobre eles para você. E eu sempre respondia assim: legal, o que de bom você tem para me dizer sobre eles? Então, pastor, na verdade, o que eu tenho para falar não é tão bom assim. E eu sempre respondia da seguinte maneira: faz o seguinte, então, não me conta não. O problema não é com você não, o problema é comigo, eu me conheço. Eu sou um pecador. Se você contar para mim o que você está pensando sobre essas pessoas, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a olhar para elas a partir dessa perspectiva. E tem um problema, porque eu creio em um Deus que é capaz de fazer novas todas as coisas. E se Ele transformou e tem transformado a minha vida e a minha história, eu tenho convicção de que Ele pode transformar a vida dessas pessoas também. Esse é o espaço da comunidade dos discípulos. Esse é o espaço do verdadeiro acolhimento. E mais, os cristãos precisam compreender e impactar a cultura à sua volta. Nós precisamos olhar para o nosso tempo, entender quais são os desafios do nosso tempo e responder aos questionamentos do nosso tempo. Entristece o meu coração quando eu vejo nossas igrejas com uma boa teologia reformada, que tem respostas certas a partir da sua boa teologia, mas respondendo a perguntas que ninguém mais está fazendo. Enquanto tem igrejas por aí com uma teologia fraca, ruim, mas respondendo aos questionamentos das pessoas do nosso tempo. Nós precisamos olhar para o nosso tempo, compreender a cultura à nossa volta e impactá-la das mais diversas maneiras, às vezes até subvertendo as estruturas que estão contaminadas pelo pecado. Mas viver o Evangelho na prática não para por aí. O apóstolo Paulo fala que nós devemos fazer isso, colocar a nossa salvação em ação com temor e tremor. E todas as vezes que a gente ouve a palavra temor, muitas vezes a gente associa isso ao medo. E talvez você tenha vivido ao longo da sua trajetória um relacionamento com Deus na base do medo. O reverendo Robson fez menção ao privilégio que eu tive, de ser 5ª geração de presbiteriano, criado na igreja. Eu ia desde cedinho na escola bíblica dominical. Mas quando eu era criança eu ia lá e cantava uma musiquinha que era mais ou menos assim: cuidado pezinho onde pisa, cuidado pezinho onde pisa, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado pezinho onde pisa. E na minha cabeça de criança, Deus era um cara sem serviço, tinha nada para fazer o dia inteiro, a não ser ficar me espionando, para ver a primeira pisada de bola que eu ia dar, para ele ir lá e me castigar. Era assim, um tipo Papai Noel, que ia me presentear se eu fizesse coisas boas, mas se eu não fosse bom, meu nome ia para a lista de peraltas e eu não ia receber presente no fim do ano. Então era melhor eu andar na linha. E aí eu fui construindo um relacionamento com Deus na base do medo. Agora, isso é no meu tempo de criança, e eu vou te contar já tem chão, hoje em dia as coisas mudaram, tudo são business, tudo é negócio. Deus deixou de ser o Papai Noel, agora ele virou o gênio da lâmpada, Quando eu preciso dele, eu o esfrego, ele aparece, eu faço os meus pedidos, ele realiza, eu faço a minha parte, ele faz a dele. Eu até digo assim: Deus, é o seguinte, eu vou na igreja domingo de manhã e na escola bíblica dominical, e eu vou voltar à tarde, independente do futebol e do jogo que vai estar passando na televisão, ok? E mais, eu vou participar daqueles encontros que tem durante a semana, já que é para crescer um pouco nessa perspectiva, e vou servir em ministérios, e até vou dar dinheiro.
Agora é o seguinte, Deus, está aqui a minha lista. É só fazer desse jeito. E faz o seguinte, segue do jeitinho que está, que é sucesso. Não inventa muita moda não, para não dar errado. É só seguir que vai dar tudo certo. É assim que a gente lida com Deus. Agora, quando Paulo está falando desse temor, ele não é um temor de medo, nem um temor de um negócio a ser realizado. Ele está falando de um relacionamento baseado no amor, na compreensão de que, apesar de nós não merecermos, Deus nos amou em Cristo Jesus. Ele caminha resolutamente na direção da cruz para derramar sua vida por mim e por você, sem que nós merecêssemos, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso constrange de tal maneira o nosso coração, que é impossível a gente continuar vivendo da mesma forma. É por isso que a gente pega tudo isso que a gente aprendeu, as boas novas do Evangelho, a nossa realidade, a nossa condição e agora aquilo que nós somos feitos por intermédio da obra redentora de Cristo, e nós respondemos a isso, para que a gente possa refletir efetivamente o caráter de Cristo. Mas não para por aí. Paulo fala de nós fazermos a diferença, e isso é possível quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Olha para os versículos 12, 13 e 14. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram a quem? A Paulo? Não apenas a presença dele, mas obedeceram a Deus, aquele que de fato efetua o querer e o realizar. E aí nós temos esse grande desafio, não apenas de obedecer, porque às vezes a gente até obedece, mas a gente não se submete. Tem aquelas historinhas, né, que o pastor sempre gosta de contar, eu acho que ensina em seminário, né, porque você vê em várias igrejas. Tem uma que eu ouvi várias vezes que era mais ou menos assim, né? A mãe estava com o filho na hora do culto e o menino estava inquieto, e ele se levantava, andava para lá e para cá, e a mãe dizia: menino, senta. E o menino se levantava e rodava, e a mãe já ali meio envergonhada, e ela dizia: menino, senta. E ele levantava e rodava e voltava, e ela disse pela última vez: menino, senta. E ele não se sentou. Ela disse então no ouvido dele: se você não se sentar agora, eu vou te levar ali no banheiro da igreja, eu vou te dar uma coça. Existe essa expressão aqui? Coça? Uma pisa? Eu vou te dar uma pisa. E aí ele se sentou, olhou para ela e disse: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Ele até obedeceu, mas ele não se submeteu, porque submissão não tem a ver com autoridade, tem a ver com relacionamento de amor e de respeito. Submissão não tem a ver com autoridade, mas sim com relacionamento de amor e respeito. E aí eu me lembro de uma outra história envolvendo crianças, essa contada por um presbítero da nossa IPB, lá na região de Brasília, e que durante muito tempo foi colunista da revista Ultimato, Rubem Amorese. Em um dos seus artigos, ele conta da situação em que ele estava em casa e um de seus filhos então subiu no sofá, ficou mais alto que ele e disse: pai, e quando eu estiver dessa altura, como é que você vai fazer para eu te obedecer? E ele, com a sabedoria que lhe é peculiar, respondeu ao seu filho aquilo que mais tarde faria parte de um dos seus artigos. Ele respondeu algo mais ou menos assim: meu filho, enquanto nossas relações forem tão vitais para você quanto são para mim, enquanto você precisar de mim o tanto que eu preciso de você, enquanto a gente sofrer, quando a gente está longe um do outro, enquanto a gente sentir saudade, enquanto a gente se amar do jeito que a gente se ama hoje, eu vou dizer para você: vai, e você vai. Eu vou dizer: fica, e você vai ficar. E você vai fazer isso porque você me ama. Mas se algum dia uma parede de separação se levantar entre nós, seja da indiferença, da incompreensão, ou até mesmo do ódio, então eu não vou dizer mais nada, que nem você precisará obedecer, porque não fará mais a menor diferença. Submissão
não tem a ver com autoridade. Submissão tem a ver com relacionamento de amor e respeito. Nós nos submetemos a Deus amorosamente, em resposta à compreensão de fato de quem Ele é e daquilo que Ele tem feito. E, mais uma vez, não para por aí. Olha só, façam isso tudo sem queixas e nem discussões. Se submetam à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E façam isso sem ficar reclamando o tempo inteiro. E mais uma vez, eu vou pedir a ajuda dos universitários para a gente olhar para a expressão grega. Para a gente entender que a expressão que Paulo está trazendo aqui para falar sobre queixas e reclamações, é a mesma expressão que, se nós olharmos para a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, nós encontraremos sendo associada à atitude de um povo que tinha experimentado da parte de Deus coisas sobrenaturais. Um povo que, depois de viver por mais de 4 séculos na escravidão, é liberto como um forte. Vê a ação sobrenatural de Deus castigando as divindades egípcias, castigando a família de Faraó, tirando aquele povo que agora sai pelo deserto e, sendo perseguido pelo exército de Faraó, consegue atravessar o mar com os pés secos e ver o exército que vinha atrás se afogar na sequência, que caminha pelo deserto e, no momento em que a fome bate, vê pão cair do céu. Quando quer comer carne, vê uma revoada de codornizes. Quando está com sede, vê uma água ruim e amarga se tornar uma água doce. E que, quando não tem água, vê a água jorrar da pedra. Um povo que durante o dia experimentava o alento e o cuidado de uma nuvem que os protegia do sol escaldante, e à noite via sobre eles uma coluna de fogo que iluminava e trazia direção, mas que ainda assim constantemente murmurava e reclamava e reclamava. É exatamente essa expressão que Paulo resgata para fazer a gente perceber que nós devemos nos submeter à vontade de Deus e não ficar o tempo inteiro dizendo assim: ah, tá bom, Deus, mas por que fez diferente com o meu cunhado? Por que fez de outro jeito com o meu vizinho? Por que não fez na hora que eu queria? Por que não fez no dia que eu estava esperando? Simplesmente se submeta. O meu coração e o seu coração são enganosos. Eles nos pregam peças. A gente nem sabe ao certo se algo é bom ou ruim. Você já viveu isso? Você passar por uma situação e você diz: isso é a pior coisa que poderia ter me acontecido. E semanas depois você diz: uau, como isso foi bom para mim. O contrário é verdadeiro. Você experimenta algo que você acha que é bom e depois de um tempo você entende que aquilo foi ruim. A gente não sabe nem discernir o que é bom e ruim para nós mesmos, mas a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. Eu sei, às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreende, às vezes a gente não gosta, mas ela continua sendo boa, perfeita e agradável. E mais, a gente faz a diferença indo na contramão da cultura do nosso tempo. Olhe para os versículos 15 e 16: para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Quando nós pensamos na possibilidade de sermos puros, estamos falando daquilo que o cristão é em si mesmo. Não tem mistura. Entristece o meu coração perceber que muitas vezes nós temos muito mais compromisso em
postar nas nossas redes sociais nossas posições político-ideológicas do que aquilo que nós fomos feitos por Deus em Cristo Jesus. Nós nos identificamos com muito maior facilidade com alguns ideais do que com o Evangelho, que de fato transforma a nossa história. Somos puros, porque tudo aquilo que nós precisamos está no Evangelho, está naquilo que Cristo fez por nós. Mas ele fala de nós sermos irrepreensíveis, e ser irrepreensível não é ser perfeitinho ou perfeitinho. A pessoa irrepreensível é aquela que não precisa ser repreendida. E quem é aquela pessoa que não precisa ser repreendida? É aquela pessoa que procura fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. E ainda quando erra, ela toma consciência do seu erro, ela se arrepende, ela pede perdão, e ela está perdoada, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, e Ele lança a multidão dos nossos pecados no mar do esquecimento. A dívida foi paga. E aí nós nos percebemos agora inculpáveis, inocentes, e aí não tem mais nada a ver com a gente. É aquilo que o cristão de fato é em Cristo. Nós que não somos justos, fomos feitos justos. Nós que não somos inocentes, somos feitos inocentes. Eu sei, a gente gosta de contar para nós mesmos a falácia de que nós somos bons. A gente gosta de acreditar que a gente é melhor do que aquilo que a gente de fato é. E a gente até usa a estratagema de nos compararmos a outras pessoas que nós acreditamos em determinadas esferas, são para nós inferiores a nós, para que a gente se sinta bem. A gente fez isso a vida inteira, não é mesmo? Quando você chegava da escola e você precisava da assinatura dos seus pais no boletim, porque você tinha ido mal na prova de matemática, você tinha uma estratégia perfeita. Você chegava e dizia: pai, mãe, eu tirei 2 na prova de matemática, mas a sala inteira foi mal, foi uma tragédia, uma catástrofe. Quer ver uma melhor que essa? Pai, mas eu tenho uma coisa para contar. Eu tirei 2 na prova de matemática, mas Robinson tirou 0 na prova de matemática. Precisa dar um jeito, conversar com os pais dele, fazer alguma coisa. Olha só, eu pelo menos tirei 2, mas olha só, ele tirou 0. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente fica olhando para outras pessoas para poder descobrir o que há de pior nelas, para a gente se sentir bem. Deixa eu te contar uma coisa: eu e você não somos bons. Até quando nós tentamos fazer algo bom, isso nada mais é do que uma extensão do nosso próprio egoísmo. Eu me lembro que um dia desse eu estava assistindo aqueles programas de sábado à tarde, e aí estava mostrando uma jovem que fazia um trabalho muito bonito em uma comunidade carente, e lá pelas tantas a repórter pergunta para ela: mas por que você faz isso? E ela então responde: porque quando eu faço, eu me sinto bem. É verdade. Ela estava sendo sincera. No momento que ela deixasse de se sentir bem, ela ia deixar de fazer, porque até as nossas boas ações muitas vezes são uma extensão do nosso egoísmo. E mais, se o padrão de bondade de Deus é o próprio Deus, eu e você nunca vamos atingir. É por isso que o profeta vai dizer que até as nossas boas ações e intenções diante de Deus não passam de trapo de imundície, literalmente falando, absorvente, usado e sujo. É tudo que a gente tem para oferecer para Deus. Nós não somos inocentes, nós não somos justos, mas nós que éramos culpados, que não éramos justos, fomos em Cristo Jesus feitos justos. Nós fomos justificados. E agora, a gente vive de forma diferente, no meio de uma geração corrompida e depravada. E sabe o que acontece? A gente passa então agora a brilhar,
como estrelas no universo. A gente que está lá no Sudeste, principalmente como eu, no interior de São Paulo, na região de Campinas, que apesar de ser a capital do universo aos meus olhos, não tem a mesma alegria e privilégio de vocês aqui de ter o litoral bem pertinho. Então a gente está lá no interior, pastor Robson, você está vivendo ali perto em São Paulo, também vai ver isso com algumas pessoas. Quando a gente quer dar uma espiadinha no mar, a gente tem que descer sentido litoral. E esse caminho nem sempre é fácil, né? Porque qualquer fim de semana, feriadinho, né, que todo mundo tem a mesma ideia de querer ver o litoral, trava tudo, né? Você fica horas e horas parado naquele trânsito e vai caminhando sentido litoral. Só que tem um fenômeno interessante que acontece. Em um determinado momento, você vai se aproximando, e aí a gente que não está acostumado passa a sentir algo que para vocês é natural. A gente passa a sentir um cheiro diferente, uma brisa suave, sabe? Ela bate no rosto assim, e aí a gente está no carro e a gente vira para quem está do lado e fala assim: ó, chegamos na praia, chegamos no litoral. Você ainda não está pisando na areia, seus olhos ainda não vislumbram a imensidão azul, mas você tem convicção de que você chegou na praia. A teologia nos ensina aquilo que nós chamamos da lógica do já e do ainda não. Em Cristo Jesus, o reino de Deus já foi instituído. Ele ainda não se deu de forma plena, isso acontecerá na eternidade. Mas eu e você, como discípulos e discípulas de Jesus, somos agora como essa brisa suave, que toca no rosto das pessoas e faz com que elas percebam que o reino de Deus está entre nós. Que o reino de Deus está entre nós. Discípulos e discípulas de Jesus que vão na contramão da cultura, que vivem de maneira irrepreensível, pura e inculpável, porque Jesus tornou isso possível, fazem com que as pessoas à sua volta se questionem e percebam que o reino está entre nós. E caminhando para o final, nós fazemos a diferença, suportando as adversidades. As adversidades são uma realidade na nossa vida. Nos versículos 17 e 18 nós lemos: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, e aqui Paulo está fazendo uma referência a algo que ele sabia estava prestes a acontecer. Ele sabia da sua realidade. Afinal de contas, a carta aos Filipenses, conhecida como a carta da alegria ou do contentamento, foi escrita quando Paulo estava assim num período de férias, sabe, sabático, de frente para o mar, deitado na rede, tomando água de coco. Não foi isso, pastor? Foi dessa maneira que Paulo escreveu Filipenses? Não, né? Paulo estava preso, encarcerado. Ele sabia que o cerco estava se fechando. Ele já tinha sido um perseguidor, ele sabia como é que essa história acabava. A situação é complicada, mas ele fala de alegria, de se regozijar. Isso não tem a ver com as circunstâncias. Eu sei, a gente tem talvez um dos versículos mais conhecidos da carta aos Filipenses, no capítulo de número 4. E se você nunca leu nas Escrituras Sagradas, muito provavelmente você já leu em para-choque de caminhão. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Então eu posso fazer o que eu quiser e tudo vai acontecer. Se a gente olhar de maneira um pouco mais acurada para o capítulo 4 de Filipenses, a gente vai perceber de fato o que Paulo está dizendo. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Não importa o momento, não importa a circunstância, não importa a adversidade. Nós vivemos em um mundo que jaz uma alheia. Um mundo onde há instabilidade.
que por conta do pecado as coisas estão acontecendo da maneira como elas não deveriam. A gente experimenta a dor, o sofrimento, enfermidades e morte. Essa é a realidade. Mas, muito provavelmente você já se deparou com discípulos e discípulas de Jesus que, mesmo em meio a uma profunda adversidade, conseguiam manter um sorriso nos lábios. Talvez você seja alguém assim. Eu vivi isso muito perto de mim, na minha própria casa. No ano de 2005, a minha mãe, no ano do meu casamento, a minha mãe foi diagnosticada com um câncer agressivo, passou por uma cirurgia, uma série de tratamentos e ficou bem, graças a Deus, por um longo tempo. No ano de 2016, a gente recebeu a notícia de uma metástase, que já tinha tomado vários outros órgãos, começando pelos ossos. Aí eu chegava todas as semanas na casa da minha mãe e sabia que ela estava lidando com uma situação muito difícil. Medicamentos muito fortes para conter a dor, mas em nenhum momento eu a encontrei reclamando ou murmurando, muito pelo contrário. Ela estava sempre muito alegre. Se a gente chegava em casa com os netos, então a alegria triplicava. Ela queria era brincar com os netos. Como boa mineira que era, ela gostava de ir para a cozinha e fazer aquela montoeira de comida. Ficava ouvindo os hinos que ela gostava de ouvir, naquele toca-CD antigo dela, um volume além do que deveria, que às vezes até, eu acredito, perturbava os vizinhos. Mas ela estava sempre sorrindo. Ela estava sempre contente, independente da circunstância. Em março de 2019, os olhos da minha mãe se fecharam para a história, mas eles se abriram para a eternidade. Jesus estava diante dela, enxugou dos olhos dela todas as lágrimas. Não havia mais choro, nem dor, nem doença. O câncer tinha passado, se fizeram novas todas as coisas. É por isso que o nosso coração se enche de esperança, porque nós sabemos que o fim não é de fato o fim. É por isso que crente canta em velório. Eu me lembro que em uma ocasião na minha adolescência, uma pessoa me perguntou: eu acho vocês crentes muito estranhos. Uma pessoa morre e vocês cantam. A gente canta porque a gente sabe que aquilo não é o fim da linha. Ou usando a expressão de C.S. Lewis, imortalizada no último livro das Crônicas de Nárnia, A Última Batalha, onde ele diz que todas as aventuras ali vividas nada mais eram do que a página e a capa e a primeira página do livro da verdadeira história que ecoaria na eternidade. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. O fim, na verdade, ele é um começo. Nós sabemos que, ainda que nós venhamos a padecer, estaremos diante do nosso Salvador e viveremos eternamente num lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. E é por isso que a gente vive feliz e alegre, experimentando o que a Bíblia chama de uma paz que excede todo entendimento e razão. Talvez você esteja passando por um tempo que você não consegue perceber nenhum motivo e nenhuma razão para ter paz no coração, para ter uma alegria que seja perene. Mas independente do motivo ou da circunstância, você consegue senti-la. Por quê? Porque essa esperança é concedida ao seu coração por aquele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo e te acompanha. Aquele que em você faz morada. O Espírito de Deus é aquele que nos faz regozijar e alegrar, ainda que as adversidades sejam reais. Faz com que nós tenhamos esperança, porque a gente sabe o fim da história. A gente sabe o fim da história. E em Cristo Jesus, nós somos mais
do que vencedores. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente conversou no dia de hoje. Pensasse sobre a importância de fato, nós colocarmos a nossa salvação em ação. Coloque em prática a sua salvação, viva, transbordando do Evangelho. Aonde Deus te colocar, aonde Deus te levar, faça isso com temor, respondendo a esse amor. Se submeta à vontade de Deus. Você não sabe o que é melhor para você, eu não sei o que é melhor para mim, e eu não sei o que é melhor para você, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se renda a ela, não fica reclamando o tempo inteiro, mas se renda àquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Viva na contramão da cultura do nosso tempo, de um mundo que jaz no maligno. Viva de maneira pura, irrepreensível e inculpável, não por sua capacidade, mas porque Jesus tornou isso possível. E se alegre em todo o tempo. Transborde da alegria e da paz que o Espírito Santo concede ao seu coração. Deixe as pessoas ao seu redor olharem para isso. Nós devemos viver uma vida que evoque perguntas a partir daquilo que fazemos. E sabe qual é a resposta para as perguntas que virão? O Evangelho da Graça. A nossa história, pautada na grande história. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos salvos, trazidos de volta para um relacionamento com Deus. Agora o nosso coração que ansiava pela eternidade encontrou aquele que tem palavras de vida eterna. Que em Cristo Jesus possamos de fato viver de maneira diferente, fazendo a diferença, que possamos viver para a glória de Deus, refletindo o caráter de Cristo em todo o tempo, aonde Ele nos levar. Queria convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus eterno, muito obrigado, Pai, por tão grande amor derramado sobre nós, revelado na cruz do Calvário, no sangue vertido, amor revelado a partir daquele que morreu a nossa morte, mas que ressuscitou ao terceiro dia, provando que nós podemos agora ter livre acesso ao Criador de todas as coisas, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós sequer podemos pedir, pensar ou imaginar. Que Deus, isso nos auxilie nos desafios do nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a enfrentar as adversidades e os problemas, e que possamos, Deus, viver de maneira a glorificar ao Senhor, que possamos encontrar de fato sentido para a nossa existência, glorificando a Deus, e vivendo um relacionamento de intimidade com Ele, nos alegrando nesse relacionamento, que possamos refletir o caráter de Cristo em cada uma de nossas atitudes, e que em tudo aquilo que fizermos, possamos fazer o Senhor sorrir, que o Senhor nos use para a sua glória. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.